Livro de 1 João, capítulo 5. Diz a palavra de Deus assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Parece que a maioria das pessoas na terra não lê esses versículos da Bíblia, né? Porque aqui Deus deixa claro que se você ama a Deus, você tem que guardar os mandamentos dele. E o que mais a gente vê aí é as pessoas não se importando com os mandamentos, com os versículos da Bíblia, as pessoas fazendo a vontade delas, indo atrás de religiosos, indo atrás da religião, mesmo com a Bíblia na mão, mesmo lendo a Bíblia, não é? Como se o que tivesse escrito na Bíblia não tivesse importância nenhuma. Versículo 4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja bem, você quando assume a palavra de Deus na sua vida, quando você aceita a aliança com Deus, não é? Você vai vencer o mundo, e vai vencer de que forma? Pela fé, é acreditando na palavra de Deus. A fé não é pensamento positivo, a fé é acreditar no que está escrito na Bíblia. A fé é acreditar que Deus existe e que é Ele que nos governa, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos guarda, não é? Como diz lá no livro de Hebreus: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Olha aqui outra coisa, né? A maioria das religiões aí dizem que você vai chegar no céu, vai ter lá Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui está deixando claro que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo são um só. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, que a gente chama de Espírito Santo porque ele é perfeito, não é? Por isso que a Bíblia diz: há um só Espírito, um só Senhor, um só Salvador, um só Deus, não é? E a palavra, porque lá no livro de João diz que a palavra é Jesus, o Verbo se tornou carne, ou seja, a palavra se tornou carne, a palavra é Jesus, né? E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho de homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho, que de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, aos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais
que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Então veja bem que a Bíblia está deixando claro aqui que há pecados que não tem perdão, não é? E isso é uma coisa clara que a gente vê que tem pessoas aí que não vão ser perdoadas mesmo. Tem pessoas que cometem absurdos irrecuperáveis, né? Matar criança, estuprar criança e vai por aí afora, né? Então, essa história de que Deus perdoa todo mundo não é bem assim. A justiça de Deus ela é perfeita. Se nós que somos homens, a nossa justiça que é falha, nós não aceitamos determinadas situações, você imagina Deus que é perfeito. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ou seja, se você realmente ama a Deus, é cristão, você tem que fugir do pecado. Você tem que fugir do pecado. Você tem que buscar a santificação, buscar a purificação da sua vida, buscar ter o controle da sua mente, dos seus olhos, da sua boca, da sua língua, dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas vontades, das suas atitudes. Você tem que aprender a ter domínio sobre você mesmo, né? Para que você tenha um espírito inabalável, um coração inabalável, para que você represente a Deus todos os dias, em todo lugar que você estiver, né? E daí você vai resistir ao pecado, não é? Sabemos, mas porque de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca quando você cuida de você mesmo, quando você anda reto, né? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, não é? O versículo 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, quando a gente prega que o mundo está no maligno, que o mundo está cheio de corrupção, cheio de maldade, que nós temos que andar fora dos pensamentos desse mundo, é porque a própria Bíblia nos ensina, nos mostra. E nós, toda pessoa que é do bem, toda pessoa que é sincera, que é honesta, toda pessoa que busca andar reta, busca a verdade, ela já vai estar em confronto com esse mundo. Quanto mais aquele que ama Deus, quanto mais aquele que ama a Bíblia, esse vai estar, claro, em confronto com o mundo, andando em direção contrária ao mundo, porque infelizmente a maioria das pessoas na terra não tem nada na cabeça, só tem maldade e coisa ruim na cabeça, né? E aqui no versículo 20 tem uma palavra muito importante que diz: e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E ele diz agora: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então o próprio versículo aqui está dizendo que Jesus é o verdadeiro Deus. E é Jesus, através de você amar a palavra de Jesus, amar a Jesus, buscar andar como Jesus, que você vai conquistar a sua vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então parece que as pessoas não leem esse versículo aqui também, não é? Guardai-vos dos ídolos. Tem religião aí que está cheia de ídolo, e aí eles
estão com a Bíblia na mão, dão aula de Bíblia, dão aula de catecismo, de catequese, ensinam as pobres criancinhas tudo errado e acham que estão certo. Mas a Bíblia aqui é clara, está deixando claro para você. São mais de 200 versículos falando contra os ídolos, contra as imagens. Explica certinho, são imagens de escultura, feita de barro, feita de gesso, feita de madeira, para você não falar com elas, não servir elas, não adorar elas, não rezar por elas. A Bíblia diz que você não deve falar com o morto, não é? E no entanto as pessoas continuam insistindo e achando que tem razão. No livro de 2 João, no versículo 1, diz assim: o presbítero à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecimento, os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Então aqui está nos orientando para a gente ter cuidado, não ficar em cima do muro, para perseverar naquilo que a gente tem aprendido de Deus, né? Porque senão você perde a presença de Deus na sua vida. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Entende só, irmão? Hoje estão pregando o ecumenismo, a união de todas as igrejas. Não é? Agora, por exemplo, teve uma festa na igreja luterana aí, como se o Martinho Lutero tivesse feito alguma coisa de importante, e estava lá reunido a igreja católica, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja batista, o candomblé, a macumba, todo mundo reunido, não, tudo certo, não é? Que tudo certo, meu irmão, que tudo certo. Quem serve a Deus, anda conforme os mandamentos de Deus, tem que andar separado, não pode andar com essas pessoas, a não ser que elas queiram te seguir. É você que tem que ser exemplo para elas. Você não pode ir atrás delas, você não pode frequentar os mesmos ambientes que elas frequentam. Elas têm que vir frequentar os ambientes que você frequenta. Não é porque tem uma placa de igreja que quer dizer que você pode entrar em qualquer igreja, não é? Você, quando chega em uma casa, você não come em qualquer vasilha, em qualquer recipiente. Você vai comer no prato, não é? Então, tem igreja que ela desonra a Bíblia, desonra o projeto de Deus.
Tem igreja que é contra Deus, tem religião que é contra Deus, tem seita que é contra Deus, é contra a palavra de Deus. E se ela é contra Deus, ela é contra a gente, né? Nós não temos que brigar com eles, mas também não devemos andar com eles. Essa história de crente que quer agradar todo mundo, isso já não existe. Nem Jesus agradou todo mundo. E se você, quanto mais você quiser servir a Deus, menos você vai agradar as pessoas. Mas esse é problema delas, não é problema teu. O teu problema é você andar conforme a palavra de Deus. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito o que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Terceira epístola de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que esse, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, prossegues finalmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Louvar, que nem está aparecendo nas igrejas de hoje, né? Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Ou seja, eles não ficavam tomando dinheiro, igual tem muita gente aí que toma casa dos outros, toma carro, toma todo o dinheiro que o coitado tem, em nome de Deus. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Você vê que aqui tinha uma pessoa que perseguia o apóstolo João. Imagina só, um crente que era contra o que João, o apóstolo João, aprovado por Deus, falava. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Você imagina, os caras que buscavam a verdade, o próprio apóstolo João, o discípulo que Jesus amava, o homem que escreveu o Apocalipse, essa igreja não recebia ele, e não recebia os amigos dele que buscavam a verdade. Hoje continua do mesmo jeito. Se você quiser andar reto, se você quiser pregar a verdade, as portas dessa igreja miserável vai estar fechada para você. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúdam os amigos por nome. Louvado seja esse Deus maravilhoso.